Bom dia, bom dia, bom dia! Quarta-feira, 2 de julho, mais um dia que se inicia, mais uma oportunidade que o Senhor nos dá para que escrevamos uma linda história. Deus abençoe seu dia. Eu declaro sobre você que você busque sabedoria e discernimento do Pai nesse dia, que você se encha do amor, que você possa transbordar esse amor por onde você for. Paciência, mansidão, bom ânimo, domínio próprio, e que os frutos do Espírito Santo que nós falamos ontem estejam e permaneçam em você. Bora? Compartilhar meu devocional com você. Tiago 4,14. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Na minha versão aqui, King James diz assim: porque vós não sabeis o que trará o amanhã, porquanto que é a nossa vida? É apenas um vapor que aparece por um pouco de tempo e depois desaparece. E no 15 diz: por isso é o que deveis dizer: se o Senhor quiser, haveremos de viver e faremos isto ou aquilo. E o 16: mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda esta glória é maligna. Portanto, aquele que sabe fazer o bem e não o pratica, está em pecado. Aquele que sabe fazer o bem e não o pratica, está em pecado. Se hoje você recebesse a notícia de que só lhe restam mais 30 dias de vida, isso certamente o faria refletir sobre como tem vivido e o que realmente importa. É um convite a uma análise sincera de suas prioridades e ações. Talvez existam questões que você tem evitado encarar, desafios que tem procrastinado resolver. Pode ser uma relação que precisa ser restaurada, um perdão que precisa ser concedido, ou até mesmo um projeto que precisa ser realizado. Nesses momentos de reflexão, nós somos confrontados com a urgência de viver com propósito e intensidade. Afinal, a vida é um presente sublime e Afinal, a vida é um presente sublime, mas um sopro passageiro. É um vapor que vem e logo se esvai. Cada dia é uma dádiva, uma oportunidade única de amar, aprender e crescer. Amar, aprender e crescer. Ao caminhar ao lado daquele que é o caminho, a verdade e a vida, podemos encontrar direção e sabedoria para as nossas escolhas. Jesus nos convida a vivermos plenamente, a abraçar cada momento com gratidão e coragem. Ele nos ensina a não adiar o que é essencial e não deixar para amanhã o que precisa ser feito hoje. Portanto, aproveite cada instante como uma oportunidade de transformação e crescimento. Não permita que o medo ou a procrastinação o impeçam de viver uma vida significativa. Assuma o controle de sua jornada e faça cada dia valer a pena, pois é no hoje que construímos o amanhã que desejamos. É no hoje que construímos o amanhã que desejamos. O seu tempo é sua vida, portanto, não perca tempo. Eu vou ler de novo o versículo. Tiago 4,14. Vocês nem sabem o que lhe acontecerá amanhã. E o que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Na outra diz que é como um vapor que se esvai. Se nós tivermos o olhar para o tanto que o tempo passa rápido, né? Eu ontem fui treinar com o Davi. Sofri na mão do Davi ontem. E o Davi já tá com 13 anos. E eu tava ali olhando pra ele ali, todo com bíceps grandão e
E eu falei, gente, esses dias o Davi nasceu. Passa muito rápido. Já se fazem 3 anos que o papai faleceu. Já se fazem 25 anos que a minha mãe partiu. E assim, parece que foi tão recente, né? O livro de Tiago foi escrito por ele mesmo. No decorrer da palavra de Deus, conta-se a história de 3 Tiagos. E alguns estudiosos concluíram que pela a data que foi escrito a carta de Tiago, Tiago, filho de Jesus, irmão de Jesus, perdão. Tiago, irmão de Jesus, que escreveu essa carta. Ele não foi um dos discípulos, mas quando o Senhor Jesus apareceu para Tiago, convencendo-no de pregar o evangelho, Tiago foi um grande evangelista, Tiago foi o líder da igreja de Jerusalém. E Tiago, essa carta Tiago escreve especificamente para os cristãos, porque as outras cartas elas são pontuais para Éfeso, para Corinto, para Gálatas, e aqui não, é abrangente. E ele fala sobre isso, ele fala sobre um alerta, ele fala sobre termos as nossas convicções embasadas em Deus. Ele fala sobre os navegantes, ele fala sobre os homens que agem de má fé no comércio, e ele está sempre alertando. E no final aqui, que a gente leu aqui no 16, ele disse: aquele que conhece o bem e não o faz, está em pecado. Isso mostra quão pequenos nós somos, quão pequenos nós estamos diante da grandiosidade do nosso Pai. Porque todos nós conhecemos a verdade, todos nós conhecemos o que é certo, todos nós conhecemos o que precisa ser feito e a gente não faz. Então, por isso que não devemos julgar, ele também fala sobre isso. Eu convido você a ler a carta de Tiago, ele também fala sobre isso. Não julgai-vos, porque você não é o dono do juízo, você não é o juiz, quem tem esse poder é o nosso Pai Celestial. Ele nos traz muito alertas sobre as nossas condutas. E é sobre isso. É sobre não perdermos tempo, sabe? É sobre nós abraçarmos a geografia que o Senhor nos plantou, nós nos enchermos de gratidão. Eu sou muito grata a Deus porque... Não sei se eu já partilhei com vocês, eu tinha muita mágoa do meu pai, porque vendo a relação do casamento do meu pai e da minha mãe, eu mulher, eu sempre tive o olhar da minha mãe para a situação. E a minha mãe era uma sanguínea hard, muito brava, minha mãe valente, uma mulher fortíssima, uma mulher extraordinária, meu Deus. Minha mãe era uma mulher incrível, assim. E quando meu pai perdeu tudo, a minha mãe se posicionou de uma maneira extraordinária, que virou o sacerdote dessa casa, virou a provedora. Minha mãe, que não tinha trabalhado, minha mãe foi trabalhar. A coisa mais incrível do mundo. Tinha sangue nas canelas, mamãe. Mas, contudo, porém, no entanto, a mamãe não sabia compreender que o meu pai era a autoridade maior desta casa, e a minha mãe declarava palavras depreciativas sobre o meu pai, e eu cresci com aquilo. E quando a minha mãe partiu, eu dizia: meu papai, é isso mesmo, a mamãe estava certa. E eu o julguei muito, eu o condenei, e o papai sofreu um bocado na minha mão. Até que, eu acho que eu já contei pra vocês, né? Até que um dia o meu irmão mais velho, com 17 anos, teve que chegar em mim e falar pra mim que eu não podia tratar o papai daquele jeito. Eu não estava sendo justa, eu estava sendo mal. Que assim como nós estávamos sofrendo, ele também estava sofrendo a partida da esposa. E eu fiz uma escola. E aquilo gerou em mim uma necessidade de pedir perdão ao meu pai. A IFOL, eu indico muito que vocês façam. É uma escola de libertação, de autoconhecimento, embasada toda na palavra de Deus.
E ali a gente fez um ato profético onde precisava ser liberado perdão para minha mãe, que já não estava mais aqui, mas principalmente para o meu pai, que estava aqui. E os últimos, acho que 4 anos, 3, não sei, que eu tive a oportunidade de estar em paz com o meu pai foi muito incrível. Eu agradeço a Deus por ter me dado essa oportunidade. Porque se o papai tivesse partido e eu tivesse cheia de rancor como eu estava, não teria sido tão bom, né? Então, que você possa fazer essa reflexão, que o devocional nos instrui. Quais são as necessidades, quais são as prioridades do dia de hoje, desse mês, desse semestre, no curto, médio e longo prazo? Quem eu preciso perdoar? Quem eu preciso amar mais? Para quem eu preciso mandar uma mensagem? Para quem eu preciso fazer um ato de gratidão? Para quem eu preciso transbordar amor? O que eu preciso fazer comigo mesmo para que eu aprimore e me torne uma pessoa melhor? Quais são os meus ideais, os meus focos? Esboça isso. Coloque isso como meta, como uma atividade que precisa ser concluída. Mas eu acredito que para que isso seja feito e para que isso aconteça, você precisa primeiro, a sua primícia do seu dia precisa ser uma comunhão com o Pai. Porque a gente enfrenta lutas diárias, principalmente as internas, que são as mais desafiadoras, que são aquelas que a gente luta só, se nós não estivermos Deus. E quando nós temos essas lutas internas e a gente pode compartilhar com o nosso Pai, elas se tornam menos complexas de serem resolvidas, elas nos tornam menos traumas, elas nos trazem menos feridas e elas nos fazem ser aprimorados nesse assunto para sermos luz para aqueles que estão passando pela mesma situação que a gente. Essa é a grandeza e a beleza do Pai. Porque muitas vezes a gente questiona Deus, por que eu estou passando por isso? Eu questionei Deus muitos anos. Meu Deus, mas eu sou uma pessoa até gente boa. Eu nunca casei, né? Mas e aí? Como que eu preciso ser aprimorada para ser uma esposa de excelência? O que é que precisa ser feito? O que é que precisa ser feito para você ser uma mãe de excelência? O que é que precisa ser feito para você ser uma profissional daquele cargo que você almeja de excelência? Uma irmã de excelência, uma dona de casa de excelência. O que é que precisa ser aprimorado em você? Para que você agarie coisas extraordinárias, que é o que o Senhor deseja para mim e para você, porque a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Então, que você compreenda que o amanhã só pertence ao Senhor e que você precisa agir no dia de hoje, que você precisa se posicionar, que você precisa se relacionar com Deus, o seu Pai, para que você possa se encher da graça, do favor imerecido dele e de tudo que ele já desenhou para você desde quando ele te gerou. Isso é muito incrível, porque nós somos uma tríade. Eu gosto de falar que somos espírito, alma e corpo, onde na ordem o espírito precisa ser dominante em você, para que você possa não dar ouvidos ao que o seu corpo e ao que a sua alma pecaminosa quer. Porque se eu der ouvidos ao que o meu corpo quer, eu estava dormindo ainda. Eu tinha comido uma pizza com o Davi ontem. Ele comeu sozinho. Se eu for ouvir o que o meu corpo, o que minha alma fala, a minha alma da Estela, verdade, ixi, ela fala tantas coisas ruins sobre mim. Você é uma mãe solteira, você é isso, você é aquilo, você... Mas não. Eu sou aquilo que isso aqui diz pra mim que eu sou. Eu sou embasada naquilo que o meu Pai fala sobre mim. Eu sou forte e corajosa. Eu sou tão bela como os lírios do campo.
Eu sou formosa. Eu sou feita à imagem e semelhança de um Deus Pai tão poderoso. Onde ele diz que se Jesus, estando nessa terra, fez grandes maravilhas e nós seríamos tão capazes quanto ele. Assim como João Batista fez coisas extraordinárias, nós teríamos capacidades muito maiores do que ele. Eu sou mansa e humilde. Eu sou filha e tenho direito a uma herança do meu pai. O meu DNA carrega dons e talentos que o meu pai tem e são incríveis. Eu acho que quando você estiver neste lugar de acreditar quem você é de verdade, sabe? Você validar isso e você falar isso pra você. Você é potência. Você vai passar por dificuldades, porque o Senhor disse que teríamos aflições aqui. Mas nós não vamos desistir mais. E olha que eu sou perita em desistência. Eu já desisti muito e muitas vezes. Mas quando nós cremos naquilo que o Senhor pensa sobre nós, as coisas ficam mais leves, fica mais harmonioso. As percas são enfrentadas com a certeza de que é o governo do Senhor que decidiu e que quer que assim seja. Não desista de você, priorize aquilo que precisa ser priorizado, se relacione com Deus, o seu Pai, se ame, se cuide, transborde amor para as pessoas ao seu lado, seja a luz de Deus. Já tem 17 minutos, esse foi o maior de todos. Eita, Lele. Quarta-feira lindona pra você. Shalom. Deus te ama.